presidente Temer, que está na China, bate no peito, dizendo que a economia começa a dar indícios de recuperação. Bem, o PIB mostra um certo alento, como você confere. O PIB brasileiro nos meses de abril, maio e junho cresceu 0,2% na comparação com o primeiro trimestre de 2017. Agora, se a gente comparar o primeiro semestre de 2017 com o primeiro semestre de 2016, nesse caso o PIB não aumentou nem diminuiu, permaneceu igual. O IBGE apontou ainda um aumento no consumo das famílias, pela primeira vez em mais de 2 anos, impulsionado pela queda da inflação, dos juros e também da liberação do FGTS. Falando agora dos setores, comparando o segundo trimestre com o primeiro trimestre, o setor de serviços teve alta. Ele foi puxado principalmente por um bom resultado no comércio. A agropecuária ficou estável, se bem que no começo do ano a agropecuária já foi responsável por puxar o PIB brasileiro. E a indústria registrou uma queda. Teve resultados ruins na construção, água, gás e esgoto, citando alguns exemplos. O outro indicativo de que a economia brasileira ainda não está 100% é que a taxa de investimento caiu na comparação com o mesmo período de 2016. De São Paulo, Renato Diniz. E a gente quer saber, está realmente existindo indício de melhoria na economia e na geração de empregos, então? É essa a grande expectativa da população. José Mário Rando, nosso convidado, consultor econômico. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores do 4 Notícias. E aí, o Temer lá na China bate no peito. Não disse que iria começar a melhorar? Começou mesmo ou não? Rando avalia. Veja bem, nós temos um crescimento PIB de 0,21 do último trimestre em relação a 2016, que não houve crescimento. Então, é o crescimento comparado com o trimestre do ano anterior, que, por sinal, chegou a ser negativo. Então, nós vemos o seguinte, que é muito pouco, é um número muito pequeno, para a gente dizer assim, realmente a economia está recuperando. E uma coisa que assusta a gente é a falta de expectativa de investimento do empresariado. De uma maneira geral, né, nós damos consultoria nas empresas, corremos a região, a gente está vendo o seguinte, que o empresariado não está com uma expectativa de investimento, ele não está disposto a investir, né? Algum dinheiro que ele tem, alguma coisa, é uma reserva, e ele está com o pé atrás porque ele não sabe o que pode acontecer nos próximos meses. Nós dizíamos aqui o seguinte, o governo dizia que tinha 14 milhões de desempregados no Brasil. Ele diz, olha, se nós formos analisar um pouco mais, né, ver realmente o subemprego, nós temos 30 milhões de desempregados. O que o governo anunciou a semana passada em todos os canais de televisão, jornal, etc., que nós temos 26 milhões e 300 mil desempregados no Brasil. Esse foi um número oficial que o próprio governo disse. Agora está chegando mais perto da realidade. Por quê? Porque subemprego não é emprego, né? Então está chegando um pouco, o governo está noticiando as coisas mais perto da realidade. Não são 14 milhões, são 26 milhões. E isso assusta um pouco a gente, né? Você pode ver em todos, qualquer rodovia que você for, que tiver um congestionamento, você vê uma quantidade enorme de pessoas vendendo água, vendendo refrigerante, vendendo uma fruta, vendendo... Por quê? Porque a pessoa não tem emprego. Ele é vagabundo? Não, é que ele não consegue emprego, né? Você vê que o desemprego está muito gritante e a expectativa do empresariado está muito pequena em fazer novos investimentos. E nós vemos que um pouco do crescimento do PIB foi em cima da automobilística, que exportou para países da América do Sul e inclusive para o México, né? Então, inclusive do agronegócio, né? Mas que é assim... um valor muito básico, porque é commodities, mas nós ainda tivemos uma exportação boa, principalmente da carne, nesse trimestre passado. Então, o pequeno crescimento, ele não está no mercado interno, e sim no mercado externo, na exportação, o que não traz um resultado para o brasileiro em relação a trabalho, não traz um resultado positivo para o empresário em relação à sua expectativa de investimento. É isso que precisa melhorar. O empresário tem que dizer, ó, eu quero investir porque eu acredito que vai melhorar, né? E realmente começar a ter emprego, que
que não está tendo no momento. Bem, estou vendo aqui a manchete da agência Estadão. Mercado revisa números e já cogita alta de até 1% no PIB em 2017. Falava-se até em número negativo no começo do ano. Agora 1%, ainda é cedo? Muito otimismo ou não? Rando. Eu acho que ainda é cedo para a gente sair dizendo assim, olha, vamos ter um crescimento de fato, vamos ter 1% de crescimento. Eu acho que a gente tem que aguardar um pouco mais, né? Nós temos aí 2 trimestres praticamente pela frente, né? Então a gente tem que aguardar um pouquinho mais para dizer, olha, realmente está crescendo. A gente precisa aguardar a questão política. A questão política precisa se ajustar, né? Nós vemos que a Câmara dos Deputados é uma situação, o próprio presidente da Câmara dos Deputados chega a questionar, né, intenções do presidente da República. Nós vemos que o Senado não está alinhado com a Câmara dos Deputados. Então nós vemos uma série de coisas na política que não vai bem. Não indo bem, ela interfere na economia. As pessoas olham e dizem assim, puxa, um país que a gente não sabe o que pode acontecer politicamente. Portanto, ela interfere. Por quê? Porque fala, não é a hora de fazer investimento econômico, a gente não sabe se tem estabilidade. Fala-se muito em impeachment. Eu nunca torci pelo impeachment do Temer, independente de qualquer coisa. Não que eu ache um bom presidente de maneira nenhuma, mas é que eu acho muito ruim o mundo olhar aí fora e dizer assim, olha, num único mandato nós tivemos 2 impeachments, né? Está muito longe de ser aquele presidente que a gente gostaria de ter. Mas o impeachment é pior ainda. Então, essa questão política, ela interfere diretamente na economia e faz com que não gere esse resultado todo que a gente espera. Então, eu acho que é muito cedo para a gente dizer assim, olha, está aquecendo. Até ele é um garoto propaganda muito bom, o Temer, e quando ele diz em crescimento, né, em aumento, em uma série de coisas, ele gosta de dar essas notícias rapidamente e tal, ele sempre faz assim, né, indicando algum crescimento. Mas só que a gente precisa ver isso gerando emprego, a gente precisa ver isso no resultado real, né? Então eu acho que tem que aguardar um pouco mais para a gente dizer assim, olha, tem um crescimento de fato, será positivo, vamos aguardar porque precisa resolver a questão política para depois resolver a questão econômica. É interligado. E uma outra coisa, fala-se, mas ninguém fez uma reforma política. Quem mais gasta nesse país é o governo. E quem pode criar, inclusive, uma inflação não esperada a qualquer momento, é o próprio governo, porque não está reduzindo os seus gastos. Ou ele fala em aumentar imposto, não sei o que e tal, mas você não vê ele dizendo assim, ó, vai haver uma redução de gastos, né? E a gente vê que realmente, em algumas áreas, não pode ter redução nenhuma. Na educação, na saúde, na segurança, não pode, porque está extremamente precário. Então, a reforma política seria mexer com políticos mesmo. E isso ele não pode fazer porque ele está na corda bamba, né? Seria diminuir ministérios, diminuir o número de deputados, o número de senadores e tal, uma série de coisas. Como ele não tem aprovação para isso, ele está na corda bamba, eu preciso que todo mundo o apoie, ele não pode fazer a maior economia do Brasil, que é a reforma política com os políticos. Esse é o grande problema. E a gente tem que aguardar um pouco mais para dizer assim, ó, será positivo, vai ser bom realmente, nós teremos crescimento, ainda tem que ter um pouco de cautela para dizer isso. E na hora de consumir, planejamento. Cuidado com a inadimplência. É isso, Renato? Então, a inadimplência ela é altíssima, né? A inadimplência no Brasil, ela ultrapassa a cifra de 60%. E a questão das pessoas negativas, de fato, chega em torno de 40%. Né? Isso é uma situação muito ruim, porque as pessoas não se planejam para fazerem as suas contas, para gastarem. Então, a primeira coisa, tem que haver um planejamento muito sério, sempre não se esquecer de uma coisa: carro, terreno, apartamento, casa, não é reserva de valor. É importante que se tenha, é uma reserva econômica, é imobiliária, mas na hora da crise a pessoa não vende. Então, a primeira coisa, é preciso que se tenha uma reserva de valores. Por que a Alemanha não tem problema? Porque ela tem a maior poupança do mundo,
né? Foi que segurou realmente a Europa, porque o alemão não é gastador, ele é poupador. E reserva é reserva de valores, não é reserva de bens, porque na hora da crise ninguém vende nada. Como nós estamos atualmente, você vê que a venda imobiliária está baixíssima, a venda de veículos internamente está baixíssima. Então, se você quiser converter qualquer bem em dinheiro hoje, você tem dificuldade. Então, planejamento e sempre procurar fazer reserva de valores dentro das suas possibilidades. Ou seja, gastar o mínimo possível e somente o necessário, né? E fazer a maior reserva de valores possível. Muito bem. Obrigado, José Mário Rando, consultor econômico. O Sindicato dos Servidores Municipais iniciou o cadastramento para o seu plano habitacional. A meta é uma parceria com a Caixa Federal no programa Minha Casa Minha Vida para implantar um conjunto de casas ou apartamentos. Tudo vai depender da procura, que já está grande, tanto para servidores da ativa como aposentados e pensionistas, como comenta por telefone Mauro Cirino, presidente do Sindicato dos Servidores. Esse cadastramento está ocorrendo na sede do sindicato, na Avenida Gonçalves Dias 124, e os servidores precisam levar cópia do RG, do CPF, um comprovante de residência, né, e o olerite. Se casado, leva a certidão de casamento, e se tem filhos menores, é bom também levar aí cópia da certidão de nascimento desses filhos. Então é um projeto novo da Caixa, né, a faixa 1,5, ele surgiu agora do mês de outubro de 2016 para cá, então é uma coisa recente, e nós pegamos esse nicho, né? Nós conversamos com a empreiteira, corremos atrás e fez a apresentação onde os servidores gostaram da proposta. Eu vejo que é uma proposta que encaixa no bolso dos servidores. Muitos têm medo, mas eu tenho o nome no Serasa, no SPC. Isso não é impeditivo, né? O que a pessoa não pode ter casa já no nome, né? E também não pode ter o nome no CADIM, ou seja, ele tem alguma dívida com o governo federal, estadual ou municipal, né? E que esteja registrado no CADIM. Então isso são impeditivos. Fora isso, eu vejo que não tem nada que impeça dos servidores fazer o seu cadastramento para ver se passa ali na Caixa e conseguir sua casa própria. Depois de nós termos as inscrições, né, a avaliação, ver quantos de fato vão estar sendo beneficiados, nós vamos chamar para uma reunião e os próprios servidores é que vão decidir se é casa ou apartamento. Então a gente precisa ver também essa quantidade. Alguns perguntam, já tem que lado que vai ser essas casas? Ainda nós não temos isso, porque a gente precisa saber quantos têm interesse e quantos vão passar nesse cadastro. Tendo essa informação, formatou isso, aí nós vamos comprar esse terreno para a construção dessas casas. Existe até a possibilidade de, dependendo da quantidade de inscrições, de uma parte das casas, preciso conversar isso certinho, mas uma parte das casas serem construídas, procurar construir do lado sul da cidade e uma outra parte do lado norte da cidade. Isso é uma coisa que a gente vai estudar e ver essa possibilidade. Então o que a gente precisa é isso, né, dos servidores que têm interesse, que não tem a sua casa própria ainda, que não tem nada no seu nome como casa, para que ele possa estar fazendo essa inscrição. Alguns falam, eu tenho um terreno. Pode fazer, o que ele não pode ter é casa. A construção civil é fundamental, movimenta a economia e, é claro, realiza o sonho da moradia própria de qualquer cidadão. Neste sábado tem Sejusc itinerante pela primeira vez num distrito, em Padre Nóbrega, em sua 7ª edição. Um dos coordenadores, Júnior, do Sejusc Marília, comenta. O Sejusc é um órgão do Tribunal de Justiça que desenvolve como se diz, a cidadania entre as pessoas. Ela dá poder para que as pessoas possam tentar resolver seus problemas. Entre elas, é o Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania. Ela foi criada através da Resolução 125 do CNJ. E funciona em Marília, na Universidade de Marília. Isso, nós estamos instalados aqui dentro da Universidade de Marília, no bloco 6, que fica bem ao lado da biblioteca, das 9 da manhã às 5 da tarde. O Sejusc itinerante, o que é neste sábado em Nóbrega? Sim, o Sejusc itinerante é um evento que nós idealizamos juntamente com alguns parceiros para poder levar o serviço do Sejusc até a comunidade. Ou seja, a gente sai de dentro do cartório e vai até a população para levar o serviço, que é a orientação jurídica, a gente dá todas as informações necessárias e também leva o lado da cidadania junto com nossos parceiros, que é a Prefeitura Municipal de Marília, Ministério Público Federal, a Unimar.
Aí, importante, das 9 da manhã, 4 da tarde, pela primeira vez num distrito, o Sejusc itinerante. Não apenas para a Nóbrega, como também, por exemplo, a população da Zona Norte e até da micro-região de Marília. Destaques: consumo das famílias cresce, contribuindo para a alta do PIB. Venda de celular no Brasil, alta de 6%. Frustração de receita da área federal, chegando a quase 40 bi. Daqui a pouco, seleção brasileira, depois da vitória contra o Equador, volta a campo terça-feira na Colômbia. Também setor supermercadista, na expectativa de recuperação da economia. E a agenda cultural. Já, já.